Bora falar de futebol? Hoje eu estou de pijama, é isso mesmo, mas eu vou explicar o porquê já já. Bora falar do assunto do vídeo, hein? O Palmeiras venceu o Sport por 2-1 na vitória que foi a mais impressionante em números de uma equipe da Série A do Campeonato Brasileiro desde 2013. Tô falando em finalizações e finalizações certas. Bora falar de futebol? Inscreva-se no canal do Fragoso, ative o sininho, já eu explico essa história do pijama, tá? Ative o sininho e, evidentemente, já deixa o like aí que é importante pro vídeo, é importante pro canal, vai fortalecendo o trabalho e logo depois de assistir ao vídeo deixa um comentário aqui embaixo com o que você quiser, o espaço é seu. Uma crítica construtiva, um elogio, uma sugestão, uma ideia, concorde, discorde, fique à vontade, mas deixa um comentário aqui que é importante também, tá bom? E ó, vamos lá, é o seguinte, ponto importante. Se você quiser ser membro também, fique à vontade. Vamos lá. Eu falei sobre o número de finalizações, né? Desde 2013, eu vi isso no Twitter da Opta, que traz alguns dados importantes em números dos campeonatos brasileiros, entre outros campeonatos. Desde 2013, uma equipe não massacrava tanto a outra no Campeonato Brasileiro da Série A quanto o Palmeiras. Foram 36 finalizações no alvo, 36 finalizações totais e 16 no alvo. Tá? O Palmeiras teve o maior número, desde 2013, de finalizações contra um adversário e o maior número de finalizações certas contra um adversário. Finalizações certas, eu digo finalização na direção do gol. Bom, esse é o primeiro ponto. E mostrou uma equipe com ideias, uma equipe que construiu, uma equipe que buscou e uma equipe que pouco errou o último passe. É bom destacar isso. Quando você tem esse número de finalizações e quando você tem oportunidades perdidas de chutes para fora, oportunidades perdidas porque o goleiro foi bem ou porque o chute saiu fraco, aí você está falando de muito volume e pouco erro no último passe, porque a jogada se concluiu. E isso ficou muito claro para mim justamente por esses pontos. O Palmeiras poderia ter feito mais? Poderia ter feito mais. Também porque desperdiçou boas oportunidades e também porque quando conseguiu finalizar de uma forma muito boa, muito forte, o Maílson apareceu em inúmeras oportunidades. Então, foi um time que criou, sim, inegavelmente, na minha concepção, com ultrapassagens pela direita do Marcos Rocha jogando com o Rony em muitos momentos do primeiro tempo, na esquerda com o Dudu e Piquerez também fazendo ultrapassagens, Rafael Veiga fazendo movimentação no meio, Felipe Melo adiantando e até chegando a fazer uma jogada, se apresentando dentro da área, num passe de letra que ele dá para o Marcos Rocha, enfim, de fato foi um time que conseguiu criar pelo meio e pelos lados, muito mais pelos lados, porque pelo meio é mais difícil quando você pega uma equipe fechada, e o Sport se fechou ainda mais porque abriu o placar logo no começo do jogo, e esse ponto é o ponto que precisa ser discutido no Palmeiras, sem dúvida alguma. Mas eu vou falar dele mais pra frente. A questão é que a equipe do Palmeiras construiu também com um jogador que é muito discutido, é muito debatido, mas ele mostrou uma partida muito boa, o Luiz Adriano, que apareceu para fazer pivô em duas jogadas que geraram finalizações para o Palmeiras, que apareceu fora da área para tabelar com o Danilo e o Danilo soltar para o Rony para colocar um chute muito forte e acabar isolando, mas de fato foi uma jogada... Não, mentira, ele não isolou não. Ele chutou e aí o zagueiro cortou embaixo da trave depois da bola ter passado pelo goleiro. O Luiz Adriano também criou de cabeça, foi quem cabeceou uma bola com perigo no primeiro tempo, foi quem roubou bola no campo de ataque, disparou em velocidade, finalizou, exigiu uma grande defesa do goleiro Maílson. Então foi um jogador que participou ativamente do jogo, da construção, da finalização, do desarme, da velocidade, ele participou. E no segundo tempo, ele aparece para finalizar, e aí quem vê o replay claramente percebe que ele dá uma bundada na bola. Ele estava pronto para dar uma bundada na bola. Ele viu que a bola vinha na direção ali do corpo dele, mais abaixo, não queria tentar mudar muito a direção, achou que era mais inteligente dar a bundada na bola e o recurso foi perfeito. A bola foi para as redes dessa forma. A comemoração eu vou abordar em um outro momento, tá? Na verdade eu vou abordar agora. A comemoração do Luiz Adriano, ela é uma comemoração, eu não sou sommelier de comemoração, mas a gente sabe que certas comemorações têm repercussões. Era o momento em que o Luiz Adriano empatava um jogo que o Palmeiras jogava bem, ele mesmo jogava bem, e no momento do empate, claro que ele está com uma frustração muito grande de não estar sendo querido pelo torcedor, assim como o torcedor também estava frustrado por não vê-lo atuando da forma que se imaginava, mas ele poderia sair batendo no peito no escudo do Palmeiras e fatalmente ele deixaria as críticas para trás, reacenderia a chama com o torcedor. Eu acho que já seria um bom começo. Ele preferiu sair fazendo sinal de silêncio e aí, claro que o gol gera um impacto positivo, mas ele vem já com aquele impacto negativo da rusga com a torcida seguir. Acho que o Luiz Adriano não ganha nada
fazendo esse tipo de movimento, é a questão de pensar no próprio jogador. Ele não ganha nada mandando a torcida ficar quieta depois de um gol que poderia reacender a chama entre ele e o torcedor. Ganharia muito mais se batesse no peito, poderia sair falando um monte de palavrão, batendo no peito mesmo. Fatalmente a torcida acharia muito mais interessante e muita gente mudaria um pouco a sua opinião, talvez não a opinião, mas teria mais paciência com o Luiz. Não foi o que ele fez, não foi o que ele optou, e aí é uma opção do jogador. Vai ter que mostrar muito mais serviço do que precisaria até, e para deixar essa relação melhor, depois de um bom jogo, como eu disse, participando muito da construção. O Dudu foi um jogador que no primeiro tempo, quando esteve pela esquerda, ele conseguiu fazer algumas jogadas individuais, mas perdeu muito a posse de bola. Quando se inverteu, quando ele passou a jogar pela direita e o Rony passou a jogar pela esquerda, o futebol do Rony cresceu muito. O Rony que estava com dificuldades pela direita e tem tido dificuldades para jogar pela direita, para o mano a mano. É um jogador que para buscar esse cruzamento não tem sido tão interessante, mas quando ele caiu para a esquerda, ele pôde puxar a bola para dentro, pôde finalizar, ele criou jogadas, ficou visivelmente mais à vontade, abriu espaço para a passagem do Piquerez cruzar. Então, inegavelmente, ele cresceu de produção quando atuou pela esquerda. E o Dudu, ele não diminuiu de produção, ele continuou fazendo boas jogadas pela direita. Então, pouco mudou a atuação do Dudu. Na verdade, ele até passou a perder menos bolas. Isso é um ponto importante. Mas em termos técnicos e em momento ofensivo, o Dudu seguiu sendo um jogador individual, com aquela característica de empurrar a defesa para trás, com a condução de bola, criar jogada, criar espaço. Ele seguiu fazendo isso. Então, eu acho que o Rony, ele lidando melhor com a esquerda, pode ser uma opção mais útil atuando por ali, deslocando o Dudu para o lado direito, porque perde pouco o Dudu quando joga por lá, e aí pode também fazer a inversão em vários momentos do jogo para gerar uma dificuldade maior na marcação. O Palmeiras pode fazer isso e acho que deve fazer isso, até porque se o Abel gosta tanto do futebol do Rony, ele pode fazer com que o futebol do Rony melhore ainda mais. Ele já fez o futebol do Rony melhorar no início da passagem dele, agora ele pode recuperar um pouco mais o Rony em termos de confiança e de agressividade no gol, colocando ele numa posição em que ele pode cortar para dentro e finalizar, ou cortar para dentro e cruzar na direção do gol, fazer o famoso chuveirinho, enfim, cortar para dentro faz um pouco mais a ideia do que o Rony consegue produzir e entregar mais como ferramenta ofensiva. Esse ponto também é importante. Vamos lá. Em relação ao segundo tempo, o Gustavo Scarpa entrou. E aí é um outro ponto importante que precisa ser destacado. O Gustavo Scarpa, eu já venho falando aqui, ele é um jogador que entrega uma ferramenta a mais. E quando o Palmeiras conseguiu uma sequência de vitórias, ele estava jogando ao lado do Rafael Veiga. E mais do que isso, ele era um jogador de assistências. No cruzamento, com bola rolando, no cruzamento com bola parada, era um jogador perigoso também, no tiro direto de bola parada. Então é um atleta que inverte muito bem a bola não vai muito devagar, a bola não vai muito alta, ela vai certeira aí no pé geralmente. Então cria esse balanço defensivo do adversário, cria uma dificuldade porque a bola vai muito rápida e o balanço pode se desorganizar no momento em que o posto esquerdo, o extremo esquerdo, ponta esquerda receber essa bola do Scarpa que vem pela direita, por exemplo. Então eu acho que de fato é um atleta que pode fazer a diferença e é uma ferramenta a mais importante para o Palmeiras no momento de necessidade se utilizar. A bola parada se provou mais uma vez importante, como já havia se provado, por exemplo, contra o Juventude, em que ele faz uma jogada muito parecida com o desvio na primeira trave do Luiz Adriano e o gol do Danilo, o Scarpa é quem cruza essa bola. E novamente, o Palmeiras teve 11 escanteios no primeiro tempo, teve a bola do Luiz Adriano, que ele gerou perigo numa movimentação para cabecear, mas no segundo tempo os cruzamentos foram muito mais perigosos, muito mais perigosos. Não me parece uma coincidência, até pelo número de assistências que o Scarpa dá e pela diferença do primeiro e segundo tempo nas bolas aéreas. Não à toa, o Palmeiras conseguiu colocar a bola na rede 2 vezes, uma na assistência para o Luiz Adriano e a outra na assistência na jogada, que é uma jogada, não é por acaso, em que ele lança a bola no primeiro pau para o William, na cabeça do William, lança muito bem, bola forte, certeira, o William consegue jogar para trás e aí o Palmeiras tem jogadores atacando o espaço. Um deles foi o Felipe Melo, colocou a bola na rede. Então, eu vejo dessa forma. Além do que, o Scarpa também entrega o chute de fora da área, que muitas vezes é um chute interessante, é um chute que não só pode gerar gol, mas pode gerar escanteio, que pode gerar possibilidade de gol pela bola parada. Então existe esse efeito cascata no futebol, que você pode conseguir distribuir para suas ferramentas se utilizarem. E o Scarpa, eu acho que mostra muito esse detalhe. Vou explorar um pouco mais Scarpa, vou explorar um pouco mais Luiz Adriano, vou explorar um pouco mais tudo que o Palmeiras entregou na live de amanhã, de segunda a sexta-feira eu tenho live às 10 da manhã e amanhã nós falaremos de Palmeiras e de UEFA Champions League, já deixando esse ponto aqui. Enfim, e eu acho que esses são os pontos mais importantes do que o Palmeiras consegue fazer. E o Palmeiras com Scarpa, Veiga e Dudu em campo é um negócio, assim,
perigoso. Perigoso demais para o adversário, porque tem muita ferramenta à disposição para jogar. É o Palmeiras que tem ferramenta da bola parada com o Scarpa, tanto da bola parada direta quanto da bola parada de cruzamento, tem a bola do cruzamento, tem a inversão de jogada, tem o Dudu para o mano a mano, tem o Dudu para finalização de fora da área, tem o Rafael Veiga que chega de fora para chutar. O Palmeiras tem, de fato, muita ferramenta ofensiva quando esses três estão em campo, tá bom? Essa é a minha opinião. E aí vamos pro ponto que eu disse que falaria e não vou deixar de falar. Foi uma vitória muito importante, uma vitória em que o Palmeiras jogou muito bem, mas há o destaque negativo, sim. O Palmeiras mais uma vez precisou correr atrás do resultado depois de sofrer um gol no começo do primeiro tempo. Veja só, até na minha pergunta na coletiva do Abel Ferreira, nós não estamos podendo fazer as perguntas presencialmente, eu nem fui para o estádio dessa vez também, mas são perguntas enviadas para a assessoria fazer a leitura. E às vezes a assessoria ela acaba pegando algumas perguntas e juntando e fazendo da maneira que ela prefere. Na minha pergunta eu coloquei um compilado para que o Abel falasse se é uma coincidência ou se é algo que precisa ser trabalhado, porque eu já falei isso algumas vezes em vídeos aqui, já falei em lives também. O Palmeiras tem sofrido com desatenção e falta de foco logo no começo dos jogos. E isso é muito perigoso para os objetivos do Palmeiras, principalmente pensando que o Palmeiras tem uma final contra o Flamengo de Copa Libertadores da América. Veja só, o Palmeiras contra o Cuiabá sofre um gol de contra-ataque, muito parecido até com o gol do Sport. O Palmeiras contra o Internacional tem um lance muito claro do Yuri Alberto, de frente para o gol, na meia-lua, finalizar limpo, mas ele finaliza no meio do gol e o Everton consegue encaixar. Mas ele poderia finalizar de uma forma muito melhor e causar um perigo enorme até colocar a bola na rede logo no começo do jogo, finalizando de frente para o gol. Já falei do Cuiabá, já falei do Inter, contra o Ceará. Contra o Ceará, o Palmeiras também acabou sofrendo uma finalização muito perigosa de dentro da grande área do Fernando Sobral. A bola bateu na rede pelo lado de fora, raspando a trave, logo no começo do jogo. E agora, contra o Sport, veja que é uma sequência muito próxima de jogos. Contra o Sport, o Palmeiras tem mais uma finalização perigosa no começo do jogo e essa gera um gol. Veja só a sequência. Tudo isso dentro de um quadro de 5 minutos de jogo. Dentro ou fora de casa. Então, é de fato algo que o Palmeiras precisa pensar. Será que pode ser trabalhado? O Abel Ferreira precisa entender. 2 gols foram parecidos. Cuiabá e Sport. O Ceará já foi uma jogada pela esquerda com cruzamento na grande área no segundo pau. E contra o Inter já foi uma jogada que foi um afunilamento da jogada pelo meio com o Yuri Alberto finalizando. É preciso entender se é uma questão de momento em que o Palmeiras sai muito afoito para o ataque, deixa espaços e ainda não está bem organizado, não está bem focado. Será que esse é um ponto? Talvez precise ser trabalhado no foco, porque não me parece uma coincidência tantos momentos em que o Palmeiras sofre finalizações perigosas logo no começo da partida. 2 delas, como eu disse, renderam gols para o adversário e claro, quando você sai atrás no placar, muda a postura do adversário, mexe com a confiança, mexe com o psicológico, tudo isso. É algo bem relevante. O gol não é um detalhe do futebol. O gol é muito importante e mexe com a cabeça de todo mundo dentro de campo. Então, esse é um outro ponto que eu queria colocar aqui para vocês. Não vou detalhar tudo que aconteceu no jogo, porque se eu for detalhar tudo que aconteceu no jogo, dá uma olhada nisso aqui. Não tem condição. O que dá para dizer é que o Palmeiras criou muito. E como eu disse, criou com finalização de fora da área, criou com jogada de ultrapassagem pela esquerda, criou com jogada individual quebrando linha, criou com jogadas de bola parada, criou de várias maneiras, e eu acho que esse é o ponto importante que o Palmeiras tira como algo que deve ser tomado como referência. É claro, o Sport é um adversário que luta contra o rebaixamento, embora tenha a segunda melhor defesa do campeonato, é um adversário que é frágil, ele não demanda muito da sua defesa, então é muito mais fácil você se colocar no campo de ataque, porque o ataque do Sport é muito frágil, e aí isso te dá uma liberdade maior para colocar e ousar um pouco mais no seu poderio ofensivo, nas suas costas deixar um pouco mais. Esses pontos são importantes e têm que ser levados em conta. Mas é um jogo modelo. É um jogo que o Palmeiras criou de várias formas, é um jogo que o Palmeiras colocou suas principais peças em campo e elas funcionaram. E fez o goleiro do Sport sair como o melhor jogador do Sport. Eu acho que esse é o ponto, essas são as considerações, e eu vou explorar muito mais essas coisas, aí sim, com muito do que eu escrevi aqui também, na live de amanhã, às 10 da manhã, quando vamos falar disso, e vamos falar também de UEFA Champions League. Tá bom? Vamos falar muito sobre isso e vai ser muito importante. É o seguinte, deixa o seu like aí se você ainda não deixou, inscreva-se no canal se você não é um inscrito, ative o sininho e, claro, deixe o seu comentário também, que é fundamental, é muito importante. Com o que você quiser, o espaço
é seu. E se você quiser ser membro, eu vou ficar muito contente também. Espalhe os vídeos aí, como diz o Formiga, nos grupinhos de WhatsApp, e aí vou pela minha conta, Orkut, MSN, CQ, Telegram, qualquer coisa que você quiser espalhar. Combinado? Bora falar de futebol!